Boa tarde, meus amigos, boa tarde, alunos, alunos do Instituto Federal de São Paulo. É um prazer estar mantendo contato com vocês. Hoje é um primeiro vídeo de uma série que nós pretendemos fazer de debates, de vídeos de acolhimento, para que vocês mantenham contato com a gente. E hoje nós temos o prazer aqui de ter um convidado mais do que especial, né? O amigo, professor, doutor, William Ramalho Feitosa. Boa tarde, William. Boa tarde, Robson. O prazer é todo meu. Uma alegria muito grande poder aqui trocar essas figurinhas nesse momento tão sensível, né? Verdade. O professor William está fazendo o seu pós-doc, está em Portugal, comendo muito bacalhau, tomando muito vinho, eu espero. Ele está na cidade do Porto, então ele está de licença do Instituto Federal, mas ele concordou aqui, eu fiquei muito feliz, né, de aceitar esse convite, de compartilhar as suas experiências à distância. Para vocês, alunos que estão nos assistindo, é uma oportunidade de ver e ouvir em loco alguém que está lá na Europa agora, está passando pela situação de pandemia também em Portugal, e já nós vamos ver um pouquinho mais do seu caso, tá bom? Professor William, novamente obrigado, uma boa tarde. Aí em Porto, que horas são agora? Aqui em São Paulo são 13 horas e 27 minutos. Que horas são aí? Aqui são 5, né? 5h28, a gente está com horário de verão agora. Perfeito, tá bom. Então tá bem. Nós fizemos um pequeno roteiro aqui, então vamos... o senhor quer falar um pouquinho dos seus estudos? O que você foi fazer aí no Porto? Qual é o seu trabalho, William? Conta um pouco para nós. Bom, eu vou colaborar aqui no grupo de pesquisa na Universidade Católica Portuguesa, com o nome do grupo é SEGE, Centro de Estudos em Gestão, e a professora Suzana Costa e Silva é quem está me orientando por aqui, né? Então a gente tem alguns projetos, né? A gente tem alguns projetos de estudo, naturalmente. Então ela é especializada em franquias, mas a gente, e como eu mexo com coisas ligadas à tecnologia, a gente deve estudar propaganda online, sobretudo. Legal. Né? Mas talvez um pouquinho do que a gente chama de omnichannel, que é a distribuição utilizando mais de um canal. Né? Se vender por telefone e, ao mesmo tempo, nas lojas presenciais, né? O omnichannel. Ela já tem algumas publicações nessa área e eu já tinha começado um estudo sobre isso, então eu acho que é o mais promissor. A gente está na fase de selecionar os projetos, né? Então a gente tem algumas janelas abertas, agora a gente vai fechar algumas e focar em outras. Perfeito. Muito bem, boa sorte aí. Vai colocando ao par aí a gente, né? Certo? Bom, nós preparamos um roteiro em conjunto aqui, vamos caminhando, né? Aqui em São Paulo, nós estamos aqui no Brasil, em São Paulo, nós estamos tendo um certo atrito, né, em termos de ação da pandemia. O tema dessa conversa hoje, basicamente, é a pandemia, que é o assunto, não poderia ser diferente, né? O assunto que está movendo o mundo, certo? Então, nós tomamos como tema desse nosso primeiro bate-papo a questão da pandemia. Aqui no Brasil, William, você que está um pouco afastado, aí já faz alguns dias, né, saiu do Brasil antes da pandemia, né? Aqui no Brasil nós temos um certo atrito entre governos do Estado e governo federal, está tendo uma dificuldade grande de sincronia das ações, né? Basicamente nós temos duas posturas um pouco antagonistas da forma como combater ou como lidar com a pandemia. Já a gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é o isolamento vertical e o isolamento horizontal. O presidente Bolsonaro, ele é simpático à ideia do isolamento vertical, a gente fala um pouco sobre isso, e não só ele, outros médicos, pesquisadores também, mas uma minoria, né? A maioria do mundo, a maioria das instituições, a OMS, por exemplo, inclusive o próprio ministro da Saúde, Mandetta, são a favor do isolamento horizontal, né? Que fecha tudo. Então, para você ter uma ideia, aqui em São Paulo as coisas estão se apertando mais, né? Começamos com isolamento um pouco menor, suspendendo aula, parte do comércio estava aberto, restaurantes considerados necessidade, as pessoas que estão na rua precisam comer,
mas isso evoluiu para um isolamento horizontal mais forte. Então, os restaurantes estão fechados, só podem atender delivery ou online, né? Você pode ir pessoalmente, retirar o produto na porta. Ontem mesmo eu precisei sair e fui comprar alguma coisa, o restaurante lá fechou a entrada do restaurante, colocou mesas na entrada do restaurante. A gente chega na mesa, faz o pedido na rua, na calçada, ele te entrega o produto e a gente vai embora. Né? Então, estamos vivendo uma época que parece filme de ficção científica, né? Que a gente via de pandemias, as ruas vazias. Todo dia é cara de domingo, né? Todo dia é domingo. Você passa, os comércios fechados, as ruas vazias e coisas do tipo. Então, São Paulo, o Brasil está nessa situação. Graças a Deus, a curva de São Paulo e do Brasil, é claro que toda morte é terrível, né? Mas a nossa curva ela está segurando, ela está menor do que as expectativas. Havia projeções na data de hoje, que é algo perto de 5 mil mortes, e nós estamos com 10% disso, né? 500 mortes. Claro que 500 mortes é um número enorme, né? Tem pessoas indo a óbito, mas é bem abaixo do que se esperava de 5 mil e poucas mortes, é 10%. Né? Então, essa é a situação de São Paulo, essa é a situação do Brasil. E aí você tem esses atritos por aqui. Como é que está a situação aí na Europa e em Portugal? Bom, a pandemia ela se disseminou, como você sabe, a partir da China, e da China ela rapidamente migrou para o Oriente Médio, e o Irã foi talvez o principal caso de disseminação, e em seguida, mas com um interregno de poucos dias, já chegou na Europa. E na Europa, como o Brasil é muito heterogêneo, são vários países, várias regiões diferentes, com características muito distintas. No Brasil, você sabe, nós temos regiões em que, como o caso de São Paulo, Ceará, Amazonas e Distrito Federal, aí Rio de Janeiro, em que os casos estão aumentando rapidamente, em outras regiões não. Então quem está nessas outras regiões fica com a sensação de que foi um logro, né? Que não está acontecendo nada, mas é porque a disseminação ainda não chegou lá. E aqui na Europa não está tão diferente. Pegando só o caso de Portugal, né? Aliás, Portugal em relação ao restante da Europa, a Itália e a Espanha provavelmente são os piores casos. A França progredindo rapidamente também. Então você vê que é uma região toda contígua, né? Itália do lado da Alemanha, a Alemanha conseguiu testar todo mundo rapidamente, por isso os casos não progrediram por lá, ou pelo menos o tipo de progressão está sendo diferente, não foi uma explosão como no caso da Itália, e como é o caso da Espanha. Portugal rapidamente percebeu esse movimento e fechou as fronteiras. Então todas as fronteiras de Portugal estão fechadas, inclusive chegou um navio de cruzeiro que saiu do Brasil e tinha destino para a Itália, para Gênova, e Gênova, né? Tem Gênova e Gênova, acho que é Gênova, né? Enfim, estava indo para a Itália. E o navio ficou retido aqui no porto de Lisboa e as autoridades portuguesas não deixou ninguém desembarcar. Várias pessoas com nacionalidade brasileira, nacionalidade inglesa, enfim, ficaram retidas dentro do navio, mas eles conseguiram fazer testes em todas as pessoas e direcioná-las elas para o aeroporto para voltar para os seus países de origem ou para o hospital. Os nacionais, as pessoas que tinham nacionalidade portuguesa, desembarcaram com uma certa velocidade. Esse é só um dos casos para você ter uma ideia de como a situação está por aqui. Mas fronteiras fechadas, estado de emergência, né? Então a coisa progrediu rapidamente até chegar no estado de emergência, mas mesmo assim tem regiões como a região do Porto, onde eu estou, que o estado é mais crítico, e dentro da região tem uma certa heterogeneidade, então tem, por exemplo, uma ação do governo junto aos lares de idosos, né? Tem 1 ou 2 lares que o pessoal foi até lá e descobriu que já tinha
pessoas falecidas lá dentro, gente, até alguns corpos em estado de decomposição, uma coisa terrível, né? Uma região numa cidade chamada Ovar, que o pessoal cercou com arame farpado e ninguém entra, ninguém sai das casas daquela região, né? E ao mesmo, porque é onde o conjunto de casos é maior, né? Na realidade, eu cheguei aqui, no final da primeira semana já começou as escolas já se fecharam. Então eu tive muito pouca oportunidade de circular e muita oportunidade de acompanhar as coisas pela TV, né? Mas a situação é essa, um estado de algumas regiões a coisa está bem complicada, e a região que acho que é Trás-Monte, bom, enfim, tem uma região que não tem nenhum morto e que o número de casos é bem pequeno. A região curiosamente, a divisa com a Espanha, né? Uma região mais do interior, divisa com a Espanha, onde fica a cidade de Évora, né? Lá praticamente não tem caso algum, né? O Porto, muita gente mesmo. A região de Lisboa é a segunda, e a região das ilhas, que pelo fato de receber muito turista, começou a crescer agora, que é a região do Algarve e da Ilha da Madeira, né? Começou a crescer agora. Agora, o Portugal como um todo está um pouquinho mais esperançoso, porque ontem foi o 4º dia seguido em que aparentemente o lockdown começou a dar resultado, porque o número de casos novos começou a reduzir. Então, há 3 dias atrás foi 1.000 casos, anteontem 800, no dia seguinte 600 e no outro 400. Então, mas veja, já tinha 2 semanas de lockdown total e 3 dias da renovação já tinham passado, né? Agora que começaram os primeiros resultados a serem colhidos. Problemas de desabastecimento ainda não está vendo, né? E os produtos de higiene, de segurança, máscara, álcool em gel. Aqui no Brasil, agora começa, o governo liberou que as farmácias de manipulação produzissem álcool em gel. O Instituto Federal tem feito uma ação, nós temos feito ação no Instituto Federal do interior, desculpa, eu esqueci o nome do nosso campus do interior, que está centralizando isso. E aqui no campus São Paulo também, nós estamos, o campus Suzano também, eu conversei com o professor Breno, o diretor de lá, também está pensando em adaptar o laboratório, que é onde tem química, né, a área de química, né? Essa Sertãozinho está fazendo uma produção, e as usinas, elas estão doando o álcool, não sei exatamente que tipo de álcool anídrico, se me falha a memória, é errado, desconsidere. Mas as usinas estão doando esse material para o Instituto Federal, só que precisa ir buscar. Você tem o custo da logística, a dificuldade da logística, produto inflamável. Os laboratórios dos campos, eles têm condições de laboratórios, não condições de produção, né? Mas está sendo feito lá no interior. Aqui em São Paulo, ontem, eu já, inclusive, postei no meu Facebook, convido todos a darem uma olhada lá, um vídeo do professor Luiz Cláudio, que é o diretor aqui de São Paulo, já com uma pequena produção do álcool em gel. O problema está sendo que os insumos para isso eles desapareceram do mercado. Então, aqui em São Paulo, é muito difícil achar as máscaras, quando acham, são muito caras, e o álcool em gel também, né? Parece que houve um pequeno abastecimento do mercado com essa liberação do governo para que as farmácias de manipulação produzissem, autorização para elas produzirem o álcool em gel. Então, eu mesmo consegui comprar numa farmácia de manipulação o álcool em gel. E as máscaras, as mais caras, né? Não aquela cirúrgica, mas a mais cara, que é a N95, normalmente azulzinha, elas começam a aparecer também. E o ministro da Saúde, o Ministério da Saúde, recomendou mesmo que seja o uso de uma máscara de pano. Você pode fazer em casa, porque ela já protege do perdigoto, né? Que essas pequenas gotículas que se fala, o vapor da boca, da respiração. Então, mesmo a máscara de pano, ela tem uma certa proteção. Ela demonstrou que funciona pelo menos um pouco, né? Melhor que nada.
E aí, como é que está a situação do abastecimento em geral e desse tipo de produto na sua região? Eu acho que alguns problemas são mundiais. A questão do desabastecimento de alguns itens, tipo papel higiênico, aconteceu aqui como Papel higiênico. aconteceu em todo lugar, né? E o álcool gel e as máscaras estão com problema até agora, né? Aliás, não só álcool gel, álcool normal, Normal. desinfetante, tudo isso desapareceu do supermercado. Para você ter uma ideia, um cara de material de informática, um pouquinho, 2, 3 ruas para lá, está ofertando, e eu acabei comprando, um vidinho desse tamanho de álcool gel, com uma consistência muito estranha, não parece ser os 70% de álcool que está na regulação que a gente tem que usar, né? É uma consistência muito próxima da água, você balança assim. O cara está vendendo por 7,50 €, convertendo ao trágico câmbio que nós estamos tendo agora, né? 5,80 vezes esses 7,50, a gente está falando de um valor tipo R$60, um vidinho desse tamanho. Aqui do lado tem uma farmácia que também faz produtos de manutenção, de manipulação, e eles também estão vendendo álcool, só que agora com uma embalagem para você borrifar, né? Também um vidinho petititinho, pelo mesmo preço, né? Então está realmente muito complexo aqui, está muito complicado algumas coisas, sobretudo os produtos de limpeza. O acesso ao supermercado está controlado, todos os espaços onde as pessoas se concentram não estão permitidos, né? Tem até algumas praças em que o pessoal passou a fita amarela ali para que ninguém fique ali, né? Principalmente onde os idosos costumam permanecer. Do dia 9 ao dia 13 de abril, as regras ficaram ainda mais severas, porque a Páscoa aqui para o português é algo equivalente ao nosso carnaval. É uma grande festa. Muita gente viaja, ou seja, era a oportunidade para o vírus se proliferar. Então, o governo aqui, uma curiosidade, os dois primeiros principais partidos são socialistas, e eles têm um primeiro-ministro e um presidente, um de cada partido, né? E eles, enfim, os principais partidos se articularam para um trancaço muito mais severo durante esse período da Páscoa, que inclui dar multa para as pessoas que circularem na rua, né? Algumas pessoas podem ser detidas por ter circulado na rua do dia 9 ao dia 13, que é o período que as pessoas poderiam se deslocar por causa da Páscoa. Nos supermercados, o acesso dos supermercados e nas farmácias e nos bancos, o acesso é muito controlado. As pessoas não podem entrar simplesmente, elas precisam de uma autorização para poder entrar, e tem um número máximo por metro quadrado, né? Então fica um funcionário de cada um desses estabelecimentos autorizando a entrada, condicionada à saída de alguém, né? E você tem que ficar na fila com intervalo de 2 metros. Né? Essas práticas estão sendo adotadas também em lanchonetes, fast food aqui no Brasil, bancos também, né? Os bancos, eles estão abrindo com horário especial, das 10 às 14, horário reduzido, e as pessoas têm que manter uma fila, né? A preferência é atendimento caixa eletrônico, né? Nada de caixa, o mínimo possível de caixa, e ainda assim a fila com 1,5 m, 2 metros de distância, e aí você vê aquelas filas que começam dentro da agência e vão para a calçada. Mas que nem você falou, acaba sendo uma quantidade normal de pessoas, mas a fila ela parece muito maior por conta da distância das pessoas. Bom, de certo que toda essa pandemia, esse lockdown, ele vai, ou esse lockdown mais severo, como você está colocando, com multa, toque de recolher e coisa do tipo, ou um pouco mais brando, até como está aqui no Brasil, né? É um lockdown pero no mucho, né? Não há multa, você tem policiais tocando as pessoas da praia, né? Um dos fenômenos que aconteceu aqui no Brasil, não só no Brasil, mas também no mundo, é que as pessoas, quando suspenderam as aulas, suspenderam o serviço, o cara foi para casa, ele foi para a praia. Né? Então, Aconteceu aqui.
Aqui também aconteceu. Na Imigrantes, o pessoal descendo para Guarujá, litoral, né? Vamos Apareceu na curtir, imprensa, enfim, né? As curtir a praias pandemia. ficaram cheias. Exato. Sobretudo na primeira semana, né? Logo, Agora, porque a disseminação do vírus é meio. Todo mundo não pega ao mesmo tempo, né? Então ela vai crescendo com velocidade, mas hoje mesmo eu recebi um vídeo de uma moça de Brasília, né, desses grupos de WhatsApp familiares, né? A moça falando, olha aqui, fui no hospital A, fui no hospital B, fui no hospital C, não tem ninguém, cadê? são vazios. Né? Não tem ninguém. Aí recebi um outro vídeo lá no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Olha, o andar 8 está vazio. Né? Obviamente, porque há uma curva de contaminação, de disseminação do vírus, e essa curva começa com pouca gente, e quanto mais gente se expor ao risco, maior a chance de mais gente pegar. Né? Ela é exponencial. Ela é exponencial. Né? Sim, mas o objetivo... Então, você quer terminar, desculpa. Assim, aqui em Portugal, a gente já está com um mês inteiro de medida restritiva e foi prorrogado até o mesmo período aí de São Paulo, até o dia 23, se não me engano, não é isso? 22 aqui. Até o dia 23 aqui. E agora, somente agora, o pessoal está começando a discutir alternativas para o próximo passo, que é começar a retirar algumas restrições. Eu imagino que em São Paulo o tipo de problema seja diferente, porque, de certo modo, Portugal está ilhado, né? O vírus está disseminado. Aqui está disseminado demais na Espanha, que é a maior fronteira, a única quase fronteira que Portugal tem, né? A Espanha, em algumas regiões como Madrid, está terrível, né? Tanto de falecimentos e de contaminados, né? Enfim, tudo ao redor tá caótico, então para eles é um pouco mais tenso. Acho que uma boa comparação com o Brasil é o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Você vê, Nova York e São Paulo são duas regiões cosmopolitas e que o vírus está bem forte por lá e disseminando para o resto do país, né? Bom, aqui em São Paulo, então, o objetivo é esse que você falou, né? Realmente, eu tive, inclusive, não por vídeos, mas parentes meus que estão fazendo um tratamento e foram em hospital e relataram os hospitais vazios, né? Eu acho que também isso é reflexo de que as pessoas têm um pouco de medo, em época de pandemia, de ir até o hospital, né? Porque eles sabem que no hospital você está exposto a outros pacientes. Você imagina hoje você chegar num pronto-socorro, você olha do lado as pessoas tossindo e espirrando, você fala, bom, provavelmente algum desses é Covid-19, né? Então as pessoas ficam com esse receio e aí resolvem esperar um pouquinho. Então essa diminuição de fluxo de pessoas aos hospitais, ela também aconteceu. Então tenho vários relatos de que os hospitais estão mais vazios, inclusive os pronto-socorros, mas não quer dizer que a pandemia está menor. Um outro ponto também é que os hospitais eles têm separado alas livres de contaminação para cuidar de pacientes que não estão contaminados. Então, você precisa de alas para oncológicos, pós-operatórios, emergências, traumas e coisas do tipo. Então, os hospitais, mesmo os hospitais que não tinham, tem alas de doenças infecto-contagiosas, mas eles separaram regiões dos hospitais que ficam mais severamente restritas para que isso não contamine o resto do hospital. Então, o pessoal que opera naquele andar, naquelas alas, né, mas tem todo o procedimento de descontaminação e tal. E aí, é claro que você tem um tratamento intensivo naquelas regiões, o que pode levar uma pessoa que está lá no 8º andar, com a perna quebrada lá, que fez uma cirurgia e tal, ele olha em volta e fala, poxa, o hospital está vazio, né? Eu não estou vendo. Ele não está vendo lá no andar dele, né? Mas 2 ou 3 andares abaixo, 2, 3 andares acima, a luta com o Covid está correndo, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. De fato, na cidade de São Paulo, desculpa interromper, já tem assim alguns bairros que são mais
que estão mais expostos. Com certeza, o fechamento deve ter ajudado a controlar a disseminação. Eu vi um mapa dos números de casos por bairro de São Paulo, que, salvo engano, era de 3 dias atrás. Nós tínhamos uma mancha muito forte na região da Lapa, de pessoas contaminadas, no centro de São Paulo, né? Possivelmente gente que acabou tendo contato com alguém que veio de fora, suponho, né? Bairros assim centrais, talvez com pessoas com mais recursos. E vale ressaltar. Agora o vírus está se caminhando pelo resto da cidade. Então, por exemplo, Pirituba, quando eu vi o mapa, tinha 14 casos, a Lapa 280, né? Tatuapé 40, São Miguel 1, né? São Miguel Paulista, e o mesmo também acontecendo no sentido Zona Sul, né? Grajaú tinha 1, 2, bairro Jabaquara um pouco mais, enfim, até chegar na região ali do Brooklyn com bastante casos. Então eu acho que se a gente mantiver como é a intenção do governo, a tendência é, alguns dias depois do lockdown, as pessoas começarem a se sentirem confiantes e perderem a confiança na autoridade, e ainda mais com algumas autoridades dizendo que o perigo não é tão grande, algumas pessoas ficarem achando que podem ficar circulando livremente. E aí, numa dessas, a pandemia pode crescer. Bom, o objetivo, só para terminar o raciocínio, né, que a gente estava falando do hospital naquela hora, o objetivo do lockdown é exatamente esse, né? Nós sabemos que esse vírus ele vai se espalhar pela população, meio que quase não há muito como evitar, né? Então, o objetivo do lockdown ele tem dois objetivos, né? O primeiro, claro, diminuir a curva, né, a famosa curva de contágio. Então, você diminuindo a curva de contágio, você diminui a saturação nos hospitais, né? Se você fala a abertura completa, como foi defendido por alguns, né? Não, vamos estudar e vamos em frente, tal, você vai ter uma explosão de casos nos hospitais, e aí é óbvio que a mortandade vai subir muito. Então, o objetivo, porque se dizia, não, se todo mundo vai contaminar, então vamos contaminar todo mundo logo de uma vez, e aí se passa por essa pandemia o mais rápido possível, né? O problema é que você sobrecarrega o sistema de saúde, e aí o número de óbitos e de casos graves, eles explodem de uma maneira absurda. Então, é uma questão de gestão de recursos, né? Talvez algo que a gente poderia estudar na disciplina correspondente aí de logística, de gestão, de armazenamento e tal. Quer dizer, a gente tem um número limitado de ventiladores, os comprados, países como Estados Unidos estão achando razoável fazer o que o pessoal da Alemanha chamou hoje de pirataria moderna, que é tomar posse de compras que alguém fez em algum lugar para si, né? Que é o que os Estados Unidos fez com alguns ventiladores, né? Acho que tem algum caso com máscaras que o próprio Brasil perdeu. Eu até fiquei imaginando, quer dizer, teve uma notícia recente do Dória fazendo algo semelhante ele fez um conflito com a 3M, né? Mas numa situação dessa, se a pandemia cresce, talvez seja o caso até de compulsoriamente o governo intervir num nível de, sei lá, obrigar a GM a produzir ventiladores. Eles já estão fazendo, né? Mas talvez seja o caso de federalizar algumas fábricas, sobretudo quando há reciprocidade ruim como essa que os Estados Unidos está tomando de tomar posse de compras feitas por outros países, né? Temo pelo futuro, né? Sei lá, pelos acordos comerciais, pela integração mundial, né? Vamos chegar nisso, né? Mas só para terminar o raciocínio, entendeu? O primeiro ponto, então, achatar a curva para não sobrecarregar as áreas de saúde, e o segundo, ele vem ao encontro do que você está falando, entendeu? O segundo objetivo do lockdown é você dar tempo para duas coisas. Uma é o tratamento, então vacinas e medicamentos, graças a Deus, parece que nós estamos tendo um bom caminho, temos tido várias notícias
o FDA ele autorizou alguns tipos de medicamento, esse que está na moda aí, né? Não vou citar nomes aqui, né? Para não ficar divulgando automedicação aí, né? Mas parece que tem tido bons resultados, tomara que funcione mesmo, né? Estamos Seriam torcendo. boas patentes a serem quebradas pelo governo. Ele é barato, ele já é utilizado, parece que o tratamento dele ao ano custa $14, é um produto muito barato. Mas o teste tem patente? Mas ele tem já... Não, o teste. Será que o teste tem patente? Não, porque assim, existe um protocolo de testagem de novos medicamentos, né? Existe um protocolo de nenhum remédio, inclusive tem um que está sendo desenvolvido pela equipe da Fiocruz, né? Nenhum dos equipamentos atuais foi já testado, tem um protocolo, você tem que testar em animais, tem que testar em seres humanos, ver se a efetividade do medicamento funciona, se não funciona. É melhor, né? Se é melhor não dar nada ou dar algum medicamento para a pessoa. Enfim, eu queria só terminar o raciocínio, né, do segundo objetivo do lockdown, para ficar claro para os nossos alunos o que se espera com esse lockdown. Eu sinto também que a população ela precisa saber para onde vai, né, o roadmap. Né? Qual é o roadmap? Eu acho que o governo está falhando nisso. Ok? Vamos ficar em casa quantos? 30 dias? Ok. 40 dias? E depois? Né? Então, vamos chegar nisso. Mas o segundo objetivo, o primeiro, não sobrecarregar, né, o achatamento da curva para não sobrecarregar as questões de saúde. O segundo primeiro, desenvolver tratamentos, tanto vacina quanto medicamentos. Então, parece que a coisa está um pouco melhor até do que se esperava. Vamos torcer para que esses medicamentos realmente tenham funcionamento. E o segundo é que dê tempo também para os insumos. E aí entra máscaras, respiradores, né? Então, o mercado, ele é rápido, né? Você vê o álcool em gel aí, as pessoas produzindo. Imagina, álcool em gel a 7 euros a garrafinha, né? Se você começa a ter autorizações para que farmacêuticos, químicos licenciados comecem a produzir isso, daqui 10 dias você vai ter álcool em gel sendo vendido, entregue na sua casa, que nem o carro do ovo, né? Que nem o carro da pamonha, tem cara passando álcool em gel e máscara na porta aí, desde que atendidas as designações, né? Então, acho que a coisa vai se... O lockdown ele é importante para essas duas coisas, para dar tempo do mercado se adaptar, pensando em termos de mercado mesmo. A privada vai correr atrás, né? Como as farmácias em manipulação, e deve acabar suprindo o mercado. Então, nós precisamos de tempo. Mesmo os respiradores, como você bem colocou, né? A GM vai fabricar respirador. Ok, mas para fabricar um respirador, você precisa de molde para o plástico, você precisa de molde, você precisa de planta, saber se não tem patente, se tem patente, é uma autorização especial da patente, quantas unidades, você tem toda essa burocracia por trás. Né? Você fabricar um produto sofisticado como um respirador, a não ser que seja uma coisa mais artesanal, como alguns protótipos que foram feitos, inclusive, pela Universidade de São Paulo, ou outras instituições, né, que fizeram alguns protótipos mais simples, mais protótipos mesmo, de laboratório de universidade, né? Mas os profissionais não são produtos que você consegue fabricar. A GM tem a linha possível para isso? Tem. A GM tem, a Valita tem. Todas as grandes empresas teriam condições de fabricar isso. Injeção de plástico, você injeta gabinete ou você injeta a caixa do respirador, né? A injeção do silicone da bombinha, você injeta silicone para fazer máscaras ou para fazer luva, injeta também. Então, tem condições? Tem, mas nós que somos aí da área de indústria, eu sou da área de indústria, apesar de gestão pública, mas conheço bem a área de indústria, você demora um bom tempo até conseguir fabricar um produto, né? Não é de uma hora para outra. Você não tem a mão de obra, os ferramentais, né? Então, sim, GM vai fabricar, 3M vai fabricar respiradores, é possível, mas ela vai demorar, no mínimo 30, 40 dias para começar a fabricar. Não é assim, vamos fabricar amanhã. Não. Cadê os moldes? Mas por aí, né? Você tem um molde do respirador? Você tem um projeto dele? Então vou dar um projeto livre para você. Ok, agora vamos no mercado. Onde é que eu consigo? Então, no mínimo 30, 40 dias aí para colocar uma linha de produção minimamente. Se você tiver tudo na mão, você demora, né? Então, novamente, o lockdown, ele serve para isso, para dar esse tempo para que o próprio mercado, em termos de insumo, de equipamentos, responda a essa demanda maciça que nós estamos vivendo. E eu acredito que isso vai acontecer, né? Agora,
O lockdown ele precisa nos levar ao next step, né? Ao próximo passo, certo? Então, quanto tempo de lockdown? E aí você entra no problema das outras abordagens, tá certo? O lockdown vai ter que custo social e econômico? Sim. Coronavírus, Covid-19 mata? Mata. E economia estagnada? Mata também. Nesse ponto, eu acho que a experiência em Portugal está sendo bem interessante. Eles já fizeram algumas coisas e estão discutindo dezenas de outras. Uma delas, eles aprovaram uma lei que eles chamaram lei do layoff, a possibilidade, dentre outras coisas, do funcionário ficar em casa por até 3 meses sem salário, né? Para dar um fôlego para o empreendedor ficar sem esse funcionário por um tempo e depois chamá-lo de volta. Como funciona essa lei? O que ela prevê? Esse é um item. 3 meses sem salário. 3 meses sem salário. Sem salário. Você imagina a situação, né? Mas quando se dá esses 3 meses sem salário, ele já entra automaticamente num programa do governo de compensação. Eles não têm o mesmo problema que nós temos, que é um alto grau de informalidade, né? Então, se tivesse o mesmo nível de informalidade que nós temos no Brasil, isso seria inviável. Agora, não tem tanto... Outro problema deles é que o grosso, principalmente nessa região que eu estou, né, o grosso das pessoas trabalham no setor de serviços ligados ao turismo. Com lockdown não tem turismo, né? Então, é mais ou menos como São Paulo nesse aspecto, no sentido que tem muito restaurante, muito serviços de turismo, e essas pessoas estão ficando em casa, né? Então, e os empreendedores estão sem recursos. Então, eles estão discutindo diariamente lá no Congresso formas do governo dar um apoio para essas pessoas todas. Inclusive, uma coisa que foi debatida, e eu não tenho informação se isso já foi aprovado, é suspender a cobrança de aluguéis. Ficar também 3 meses sem cobrança de aluguel de nenhuma maneira, né? Pois é, William, mas essas medidas, aqui no Brasil também está se discutindo isso, o governo e o Congresso aprovaram um projeto de pagamento de R$600, né? Mas, primeiro, você tem a questão de que esses R$600, ou esse valor aí em Portugal, ele não é o integral do salário da pessoa, então, imediatamente, você tem uma queda na qualidade de vida da pessoa imediata, imagina, né? E aí o governo está falando em cortar salários em 50%, e aí a empresa, o governo paga metade desses 50% que ficou faltando, ainda assim a pessoa teria uma queda de 25%, né? A empresa paga 50%, o governo paga 25% e 25% fica por isso. Imagina se as pessoas hoje têm condições de ter o seu salário cortado em 1/4. Né? Imagina como é que você ficaria, e eu ficaria no nosso orçamento familiar, se a partir do mês que vem... Com R$600. A renda caísse 1/4. Né? Não, nem digo R$600, né? Mas se caísse 1/4 a nossa renda. Né? 25%. Como foi discutido para o serviço público, por exemplo. Né? Por exemplo, no nosso caso, certo? Somos funcionários públicos. Segundo ponto, o que isso impacta na dívida pública? A dívida pública, ela explode. Porque eu acho que esse é um dos ensinamentos que a gente pode ter. É certo que o mundo inteiro vai se endividar absurdamente. Vai aumentar o número... E provavelmente essa taxa de juros que nós estamos vivendo hoje vai bombar para o futuro, porque não dá... O que o Congresso fez aqui no Brasil, ele aprovou uma lei onde o orçamento de combate à pandemia ele é desvinculado do orçamento público. Isso evita, em termos de políticas públicas, isso evita que o presidente e esse atual governo respondam por crime de responsabilidade. Então, em lei, o que ele tem que comprovar que as despesas foram para combate ao Covid-19, a pandemia, e aí esses gastos com a pandemia, eles não entram na lei do teto e no orçamento da União aprovado para que isso não configure crime de responsabilidade fiscal. Porém, ok, você resolveu a questão jurídica, mas a prática significa, olha, dizer que esse orçamento ele é separado, ok, mas não existe isso, né? O dinheiro que você tem na carteira, você pode tirar R$10 de um lado e colocar do outro e dizer, ó, eu tenho 50, esse R$10 é para comprar pipoca.
Aí, aquele que era 50 virou 40. Você continua tendo 50 reais. Não é porque você separou 10 para comprar pipoca que você continua com 50. Então, no montante, você resolveu a questão jurídica do crime de responsabilidade fiscal, mas a dívida pública ela vai explodir da mesma forma. Né? Então, emissão de moeda vai impactar em inflação, essa depreciação da moeda. Olha o valor que o real já está sofrendo em toda essa crise econômica. Né? Emissão de títulos, a dívida pública explode. Nós já somos um governo, aliás, a maioria dos governos do mundo hoje são extremamente deficitários. Né? Nós estamos, inclusive, nessa discussão do orçamento público, a famosa frase do cobertor curto. Então, vamos comprar máscaras, respiradores e vacinas e vamos... ok. Então, temos que estar dispostos que isso significa que não vamos construir casas populares, não vamos ter bolsa de estudo para fazer pós-doc em Portugal, né? Talvez não vai ter mais um novo campus do Instituto Federal, tá certo? É um cobertor curto, não adianta, né? Não adianta. A gente ouve coisas absurdas. Eu ouvi repórter dizendo, não, o orçamento existe, é só emitir títulos. Né? Eu quase caí da cadeira, né? O repórter falando essas palavras. Orçamento existe, basta emitir títulos. Ora, alguém precisa falar para ele que título, esse nome bonito de tesouro direto, títulos do governo, no final, né, você poderia chamar de cheque pré-datado. Então, para você que está nos assistindo, tá certo? Isso para o orçamento público é a mesma coisa que você usar cheque pré-datado ou cartão de crédito. No futuro, a conta vem. Então, tudo que se gastar hoje, daqui o título, você vendeu o título para quanto? Para 90 dias? Para 180? Ok. Em 90, 180, a conta vem. E junto dessa conta, as contas de daqui 90, 180 dias. Então, os defensores, não há separação, né? Esse é um dos pontos que eu acredito, não há separação entre discussão de pandemia, salvar vidas e salvar a economia. Você fala de salvar a economia, você também está falando de salvar vidas, certo? Então, pessoas que estão em tratamentos oncológicos, meu pai passou por tratamento oncológico quando era vivo, em setor público, e tomava remédios caríssimos, nunca pagou nada por isso, quimioterapia, radioterapia, cirurgias, tudo pelo sistema público. Nós temos que estar conscientes que eu pagar R$600 para as pessoas ficarem em casa significa talvez menos leitos oncológicos, por exemplo, ou menos tetos, ou menos esgoto. E menos esgoto significa mais crianças morrendo de difteria, infecção intestinal, fome e coisas do tipo. Então, a economia, Covid-19 mata, dengue mata, câncer mata, crises econômicas também matam, certo? Então, não há essa distinção entre pandemia e crise econômica, sim. Descuidar da economia também mata pessoas, né? Então, aí já vai para o outro item que nós estamos conversando aqui, né? Como é que você vê aí o Brasil pós-pandemia? Isso vai passar, né? Nós vamos conseguir lidar com isso, né? Mas vai. Tanto o é que a Brasil, gente, a se a gente economia, compara a situação nossa de hoje com a de outras grandes pandemias do passado, a gente está numa situação muito melhor, né? Sei lá, comparar o Brasil de hoje com o Brasil da gripe espanhola, ou o mundo em relação à peste negra, né? A gente está numa situação muito melhor, no sentido que hoje a gente se comunica, a informação chega, dá para a gente chegar para os velhinhos e falar, fica em casa, né? Toma cuidado, dá para acelerar a produção de alguma coisa, enfim, vamos superar. Quanto tempo e a que custo é que a gente ainda está descobrindo, né, todos os dias. Olha, para mim está claro que alguns segmentos terão maior impacto do que outros. Por exemplo, o setor de turismo, considerando o tipo de esforço que as pessoas tiveram que fazer, essa coisa de distância e tomar cuidados em, sei lá, ficar lavando a mão, enfim, eu acho que talvez essa perda de confiança em se deslocar por aí livremente deixe sequelas, né?
Eu acho que é a minha posição aqui que está dando problema. Eu vou tentar ficar aqui mais perto do sinal do... Acho que quando você começa a falar mal do governo, o governo corta. É, Não, eles eles estão me investigando. eu acho que você está sob observação aí qualquer palavra-chave que você fala aí, qualquer quilô que Não há aí, problema. aí Eu derruba. devia saber. É. Vamos ver se agora vai melhorar. Bom, eu vou falando um pouquinho aqui, então, enquanto você está se ajeitando aí, né? Bem, eu concordo com você. Nós vamos viver um novo cenário, né? Isso vai ser um aprendizado. Essa geração vai ser uma geração que vai guardar isso por muito tempo, né? Eu mesmo nunca tinha visto uma situação como essa, que nem eu conversei, que nem eu brinquei no começo do nosso bate-papo. Estamos vivendo, parece um filme de terror, né? Um filme de ficção científica. Então, a nossa geração e a geração dos mais jovens vão viver com isso por muitos anos. Então, os impactos vão ser impactos para o bem e para o mal, né? Então, impactos positivos, esse aumento de cuidado com a higiene, ela pode ter, e eu acredito que terá, um impacto em várias outras doenças, né? Então, esses hábitos de lavar as mãos, hábitos de manter distância, hábitos de uso do álcool em gel, hábitos de uso de máscara, com certeza isso vai gerar um aumento na higiene da população, dos hábitos de higiene da população, que vão causar uma melhoria, inclusive, em outras doenças, né? Então, podemos esperar, estatisticamente, no futuro, eu acredito, né, em my opinion, eu acredito, que esses hábitos positivos eles vão ser levados para frente e aí nós podemos ter diminuição de outros tipos de doença com essa melhoria nos hábitos de higiene. Outro ponto positivo é que o mercado de insumos de saúde ele deve se aquecer e aí empresas desse mercado devem também melhorar. Então, remédios para gripe, as pessoas elas vão tomar mais, né? Vitaminas, profiláticos, suplementos alimentares, então isso deve ter um impacto também nas pessoas. O mercado de saúde em geral, então mesmo academias de ginástica, vida saudável, alimentação saudável, as pessoas devem caminhar numa direção de que, né, até mesmo em questão, no aspecto não consciente, né, mas a pessoa fala, bom, se eu tiver com uma saúde melhor, eu consigo me virar mais, né, eu consigo me resistir mais numa outra situação dessa, né? Então, esses segmentos do mercado, eles devem, inclusive, ter uma melhoria econômica, né? Também podemos ter, aí talvez eu discorde um pouco do professor William, ele não chegou a terminar o seu raciocínio, mas parecia que ele estava indo na direção de dizer que a área de turismo tem um decréscimo. É possível, mas é possível também que haja o contrário. É possível que a pessoa comece a ter uma sensação de que preciso viver mais, preciso curtir mais a vida, né? Como é ruim ficar em casa, então eu quero aproveitar a minha vida que ela eventualmente a vida termina, né? Nós estamos aí vivendo um período que a gente nega a finitude da vida, né? Estamos vivendo mais, estamos ficando menos doentes, as pessoas estão tendo uma longevidade maior, né? A idade cronológica da velhice ela está sendo levada para frente, né? Está se morrendo mais tarde, está se vivendo mais. Então a finitude da vida ela não era tão presente. Pode ser que essa doença ela acabe levando isso à consciência das pessoas. E aí a pessoa acaba tendo uma tendência a aproveitar mais a vida, né? Então, vou sair mais, vou me divertir mais, vou cuidar mais de mim, vou cuidar das pessoas que eu amo, que eu gosto, dos meus familiares, dos meus amigos. Então, talvez o segmento de turismo, lazer, eles tenham um acréscimo, né? Negativamente, é claro que você vai ter a circulação de pessoas mais restritas, as viagens vão ser mais difíceis, a economia global com certeza vai entrar numa recessão, então não é momento de fazer grandes investimentos, de fazer grandes dívidas. Se você pretendia fazer financiamento de casa, financiamento de carro, esse não é um bom momento, né? Os empregos, eles, mesmo que o governo consiga manter acordo com os empresários por 3 meses, 4 meses, essa, essa onda da economia, ela resiste 30 dias, mas mais do que 20, 30 dias, o comércio começa a fechar,
os comércios, começam as demissões, então nós vamos mergulhar numa recessão. Quanto antes conseguirmos sair do lockdown, antes, menor será essa recessão. Bom, meus amigos, eu vou parando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro bate-papo. Uma pena, perdemos o sinal do professor William, mas nós vamos continuar com isso em outros bate-papos. Tá bem? Grande abraço a todos, uma boa tarde, fiquem na paz, mantenham o isolamento social, álcool em gel, máscara sempre e fiquem bem. Grande abraço.